Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Sou o diácono Joelson Machado e este é mais um Momento com Deus. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: ouça a voz de Deus. O texto bíblico encontra-se em João, capítulo 10, versículos 2, 3 e 27, que diz assim a palavra de Deus: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, há momentos em nossas vidas em que precisamos, mais do que tudo, ouvir a palavra de Deus. São aqueles dias que a gente acorda com 1001 problemas para resolver e nem sequer sabemos aonde começar. Embora tenhamos irmãos, tenhamos amigos e companheiros para conversar, mas ouvir a voz do Senhor supera tudo isso. A voz de Deus é algo incomparável. A Bíblia diz, queridos irmãos, que as ovelhas ouvem a voz de seu pastor e ele as conhece. As ovelhas ouvem a voz de seu pastor e ele as conhece. A parte boa deste texto, queridos, é que realmente Deus conhece cada um de nós que está aqui neste momento. Conhece os nossos corações, conhece as nossas mentes, sabe até quem está ouvindo a sua mensagem, e sabe também quem está pensando no que vai fazer depois. A Bíblia diz que Deus esquadrinha os nossos corações. Não temos como nos esconder e fugir da presença do Senhor. Em Salmos 139, diz assim a palavra de Deus: tu me sondastes e me conheces. Para onde fugirei da sua face? Para onde fugirei da sua face? O texto bíblico diz: as ovelhas ouvem a voz de seu pastor e ele as conhece. Nós vimos aqui, meus irmãos, que o pastor conhecer as suas ovelhas é fato. E nós, como ovelhas, será que nós temos ouvido a voz de Deus, nosso Supremo Pastor? Será que nós temos dado ouvido à voz de Deus, queridos? Esta é uma pergunta que cada um de nós deve responder. Mas a verdade, queridos irmãos, é que todos nós precisamos ouvir a voz de Deus em tudo, para receber dele orientações direta e clara para as nossas vidas. Precisamos ouvir a voz de Deus para nos dar força para vencer as aflições deste mundo. São muitas as aflições, são muitas as dificuldades, são muitos os leões que temos que enfrentar no nosso dia a dia. E é por isso que precisamos ouvir a voz de Deus.
Contudo, queridos irmãos, queridos ouvintes, observamos que no desespero de querer ouvir a voz de Deus, muitas pessoas procuram horóscopos, cartomantes, feiticeiros, pessoas que têm reza forte ou oração forte e outras fontes mais. Inclusive pessoas que se dizem cristãs estão fazendo isso. Infelizmente, meus irmãos, pessoas que se dizem cristãs estão utilizando esta prática. Mas essas vozes, queridos irmãos, queridos ouvintes, são vozes de engano e morte. São vozes do ladrão e do salteador. São vozes que levam à destruição e perdição eterna. São vozes daquele que não é o nosso pastor. Mas hoje, queridos ouvintes, nós vamos ouvir a voz de Deus para a nossa vida. Uma voz audível, uma voz mansa, uma voz suave e que traz direção, proteção e salvação. Destacamos 3 situações para a nossa meditação. Primeiro, a voz de Deus é audível. A Bíblia diz que todos podem ouvir a voz de Deus. Todas as ovelhas escutam e identificam a voz de Deus. As ovelhas de Jesus o seguem porque ouvem e conhecem a sua voz. Nós vimos, queridos irmãos, queridos ouvintes, na experiência do profeta Elias, quando fugiu de Jezabel e se escondeu numa caverna, Deus falou com ele. E a voz de Deus foi audível. Foi uma voz clara e nítida, mas também foi uma voz mansa e delicada. Deus tem falado ao homem desde a sua criação. Nós vimos, irmãos, que Deus nos fala de um modo ou de outro, mas nós é que não temos parado para ouvir a sua voz e obedecê-lo. O homem tem se perdido por deixar de ouvir a voz de Deus e dar ouvido aos oferecimentos deste mundo mau. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, que possamos abrir hoje o nosso coração e o nosso entendimento para poder ouvir e obedecer a voz de Deus. Segundo, a voz de Deus traz direção. Queridos irmãos, queridos ouvintes, o pastor é aquele que dirige as suas ovelhas ao aprisco, às águas, ao alimento e à segurança. Aquele que é o pastor das ovelhas tem o interesse e o cuidado para, através da sua voz, oferecer direção segura para o seu rebanho. Se você tem ouvido alguma voz que tenta dirigir a sua vida para o mal, para a destruição, para o pecado, então essa voz não vem de Deus. Pois as ovelhas de Jesus jamais ouvirão esse tipo de voz,
pois elas sabem perfeitamente que não é a voz do seu bom pastor. Querido ouvinte, qual tem sido a voz que você tem dado ouvidos? Tem sido a voz que o conduz ao mal e ao pecado, ou a voz que dirige a sua vida para o bem e para afastá-lo do pecado? Pense nisso, querido ouvinte. Se porventura você estiver fazendo coisas diferentes à vontade de Deus, sugerimos que ouça a voz do Senhor, mude a sua vida e tome uma nova direção. Terceiro, a voz de Deus traz salvação. Queridos irmãos, queridos ouvintes, em nossos dias, muitas são as vozes que se levantam para anunciar caminhos de salvação. Vozes que afirmam existir salvação pela prática de boas obras, salvação por voltar a viver inúmeras vezes, salvação pelas meditações, vozes que anunciam salvação até para quem já morreu, bastando apenas passar por um período de purgatório e aí será salvo. Tem vozes que anunciam não existir salvação ou vida após a morte, e muitas outras vozes mais. Porém, queridos irmãos, são todas vozes de engano e mentira. São vozes do diabo. A Bíblia diz que o propósito do diabo é tão somente roubar, matar e destruir. O diabo é o pai da mentira. Por isso vive tentando nos enganar. Contudo, queridos ouvintes, a voz do nosso bom pastor Jesus anuncia que a salvação está exclusivamente e unicamente em ouvi-lo, obedecê-lo e segui-lo fielmente. Só Jesus é o único caminho para a salvação. Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, a voz de Deus tem nos convidado para receber gratuitamente a salvação que só Jesus nos oferece. A Bíblia diz, em João capítulo 10, versículo 28, o seguinte: eu lhes dou a vida eterna. É a palavra de Jesus, queridos. Eu lhes dou a vida eterna. Portanto, querido ouvinte, se você ainda não tomou a sua decisão ao lado de Jesus, hoje chegou a sua vez. A voz de Deus o convida mansamente para receber Jesus em seu coração como Senhor e Salvador. Diga sim para a voz de Deus. Porém, se você já é salvo, cuide em ouvir somente a voz de Deus, pois o nosso inimigo anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Pensa nisso, queridos ouvintes, e que assim Deus nos abençoe. Amém?